Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br, bem-vindos ao 241º Dr. Apple News, resumão de notícias toda sexta-feira aqui da Apple para vocês, com a ajuda do Renato, do Antônio, do Sandro, do Gilberto. Muito obrigado a todos vocês que compartilham aí, que me ajudam nas sugestões de pauta e que sempre acompanham com carinho aqui o nosso canal. Bom, vamos lá, essa semana foi uma semana agitada de lançamento, então tem algumas notícias aqui históricas, como a gente sempre começa, e depois eu vou explicar exatamente o que rolou no evento de lançamento da Apple. Então a primeira notícia histórica que nós temos ali é em 8 de maio de 97, a Apple lançando esse camarada aqui, que é o PowerBook, né, o PowerBook 2400C. Ele é o avô do MacBook Air, né? Ele é o primeiro computador aí ultra portátil da Apple, bem fininho para a época, né? Hoje em dia não dá nem para comparar. Acho que os MacBooks hoje são mais finos do que a tela do que era esse aí, mas enfim, naquela época era um feito histórico a Apple conseguir, a engenharia, né? Conseguir diminuir o tamanho das coisas e encaixar num computador tão pequeno que sacrificou até o leitor de CD e o leitor de disquete, né, que tinha que ser externo, não cabia dentro da máquina, para vocês terem uma ideia. Mas era uma máquina muito potente, que fez muito sucesso e abriu o caminho aí para os portáteis que nós temos hoje em dia. Depois nós temos em 98 a Apple lançando, o Steve Jobs anunciando ali o iMac, né, o primeiro iMac. A segunda revolução que a Apple fez, a primeira foi com o Macintosh, que já era bem compacto, aquela coisa toda, mas aí em 98 a Apple traz aí o iMac coloridinho, translúcido, né, deixando para trás aquela era de computadores beges ou pretos com aqueles gabinetes horrorosos, né, quadradão, muito antigo. A Apple veio com esse design revolucionário que levantou a empresa de uma forma assim absurda. Esse computador fez muito, mas muito sucesso e mudou de cabeça para baixo, transformou o computador numa obra de arte, né, realmente numa peça de design. Ele junto com o Jony Ive fazendo esse computador icônico aí que fez história, né? Mais para frente, a gente tem em 2011 a Apple lançando o OTA, que é a atualização através do ar. Antigamente, antes do iOS 5.0.1, quem lembra, né, se você lembra, comenta aí no canal, no vídeo, né, que para você poder atualizar o teu iPhone, você era obrigado a plugar ele num computador, no Mac ou num PC, e com o iTunes você fazia a atualização do sistema operacional. Com essa tecnologia nova, com a melhoria da internet e tudo mais, a diminuição do pacote de atualização, foi possível a gente fazer as atualizações agora sem precisar de nada, só numa conexão com a internet e uma bateria razoável aí no seu aparelho, né? O que era impensável naquela época, a Apple conseguiu transformar isso e imagina, hoje em dia com tanta atualização que nós temos, ter que parar, ligar a máquina, o iPhone no computador para fazer a atualização, realmente não seria nada prático. Então a Apple ajudou muito a gente nesse momento, né? A gente tem uma notícia aqui que a Apple está fazendo ali um data center específico para inteligência artificial com os processadores dela, né, que são muito potentes, os mais potentes que nós temos no mercado, mas a gente bate de frente com aquela informação de que a Apple ia fazer com que a inteligência artificial rodasse dentro do próprio equipamento. Então a gente está um pouco confuso com relação a isso, porque, né, não teria necessidade de ter um data center, mas com certeza vão ter coisas que vão funcionar aí através dos servidores da Apple. Vamos ver como que a Apple vai colocar essas informações todas para não se chocar com essa questão da privacidade que a gente vem falando com frequência. Então é um rumor, a gente ainda não sabe exatamente para que vai ser isso. O rumor é que seria para inteligência artificial, mas vamos aguardar um pouco mais para ter a certeza, que eu tenho certeza que a Apple não vai abrir mão dessa questão da privacidade nos seus equipamentos. Legal? Bom, então... Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Bom, então tivemos aí na terça-feira o lançamento dos novos iPads, né? E aí com esses novos iPads eu trouxe ali um resumão aí para vocês entenderem o que foi lançado. A Apple começou fazendo uma pontuação ali com o Apple Vision Pro, né? Trazendo as novidades, os novos aplicativos que estão sendo feitos ali para o Apple Vision para poder alavancar um pouco mais as vendas, que deram uma bela de uma esfriada. Obviamente no começo dá aquela acelerada, depois esfria. O preço do produto não é nada barato, é um produto
produto de teste, na verdade, né? Então as pessoas estão começando a conhecer esse tipo de computação, de interação com um computador diferente. Então a Apple aproveitou o evento para poder dar uma refrescada nessa questão ali do Apple Vision Pro. E depois trouxe ali os novos iPads Air, em 2 tamanhos agora, né, de 11 polegadas e de 13 polegadas. Eu estou com a minha colinha aqui porque é bastante informação, eu vou passando as imagens e lendo a colinha para vocês. Então, 2 tamanhos, 11 e 13 polegadas, pero no mútil, né? O 11 não é tão 11, é 10.98, 80 alguma coisa, é quase 11, mas a Apple já colocou 11 ali para né, fazer o marketing. Tem a bordinha arredondada, então isso dá um descontinho. Enfim, é a mesma tela que tinha antes, né? Que a Apple agora está colocando como 11 polegadas. Cores novas, né? O azul, o purple, o Starlight e o Space Gray. Então, novas cores aí para quem gosta dessas questões aí de equipamentos coloridinhos e tal, vai do gosto de cada um. Com o chip M2, tá? Não é o chip M3, é o chip M2. Ele é 50% mais rápido do que a versão anterior. Tem uma novidade agora que é da câmera, esse aqui não é, esse aqui é do outro. Da câmera lateral, agora o Face ID Camera não é na parte de cima do iPhone, do iPad, é na lateral, então para usar a câmera é óbvio que você pode usar em pé também, a Apple faz os ajustes, mas para usar agora deitado com um teclado vai ser mais confortável, vai ser mais fácil a utilização da câmera. Tem a questão agora do Apple Pencil, ela funciona com o Apple Pencil anterior, porque a Apple lançou uma caneta nova, né? Mas essa caneta, mesmo antiga, tinha um recurso que não funcionava no iPad Air, que agora vai funcionar, que é um acesso sem você encostar a caneta no equipamento. Então na hora que você chega com a caneta perto, você tem algumas funções que podem aparecer, como por exemplo, como ele está mostrando na imagem aqui, a escolha do tipo de caneta, do pincel que você quer. Então você não precisa nem encostar essa caneta no seu iPad, a hora que você chega perto ele abre as opções e aí você toca naquilo que você quer. Isso aqui é fantástico, realmente ajuda muito, né? Então tá aí o iPad Air novo, 5G, com a câmera Landscape, o processador M2 com novas cores, até 1 TB de armazenamento, né, 2 tamanhos, o áudio em Landscape de forma estéreo, com o Magic Keyboard antigo, tá? Porque a Apple também lançou um Magic Keyboard novo que não funciona no iPad Air, vai funcionar só no Pro, tá? Então 3 vezes mais rápido que a parte biônica do chip A12 e 50% mais rápido do que o chip M1. Então uma atualização muito bacana para o para o iPad Air. Então, olha lá, começa com 599 até 799 por de 13 polegadas na configuração básica de 128 GB. Tá? Ele começa com 128 e vai até 1 TB de acordo com a tua necessidade de espaço dentro dos equipamentos. Antigamente era 64, né? Agora a gente já tem 128, que 64 realmente é muito pouco hoje em dia. Aí nós temos aí o iPad Pro ou Pro, né? O iPad Pro é muito mais fino do que o anterior, né? Ali realmente é um negocinho muito fino. Daqui a pouco a galera vai começar a dobrar os iPads, vai ter aquele Bandgate novamente, aqueles camarada que fica destruindo os equipamentos da Apple nos vídeos, com certeza vai ter isso aí também. Eles vão testar a flexibilidade do iPad, você pode ter certeza que vai ter isso aí. Mas olha a diferença, né, que nós temos do iPad Pro antigo, do iPad Pro novo. Ele é realmente muito fino. É o produto mais fino que a Apple já fez. Mais fino até do que o iPod Nano. Dá para imaginar uma coisa dessa? Realmente é muito fino. Tomara que a carcaça seja resistente para não ter esses problemas dele entortar e acabar quebrando, trincando a tela, o vidro, etc. Mas realmente é incrível o que esses caras são capazes de fazer em termos de engenharia, né? Então 2 tamanhos também, 11 e 13 polegadas, uma tela de OLED dupla, essa é a grande novidade. Então são 2 camadas de tela OLED, o que dá uma definição aí ainda muito maior, o que era bom ficou ainda muito melhor, e tem a possibilidade de você ter aquilo, o nanotexture. O que é o nanotexture? É uma textura que tem no vidro,
para que evite que você tenha o glare ou o reflexo, né? Então quando você usa em lugares muito iluminados, o reflexo pode incomodar no iPad. A opção aí com Nano Texture vai ser legal para isso, para evitar esse glare. Só que esse Nano Texture você só vai conseguir nas opções de 1 ou 2 TB, então você vai ter que pagar mais caro, vai ter que pegar um iPad com uma capacidade muito maior para poder ter o Nano Texture, o que não vai ter nas versões mais com capacidade menor. É uma grande sacanagem da Apple, mas é para poder ganhar mais dinheiro. Se você não quiser, você pode comprar a versão com menos espaço e comprar uma película que tem esse Nano Texture, que vai resolver o mesmo problema, não tem dificuldade, tá? Novidade é o chip M4, então a Apple aproveitou o lançamento para trazer um novo chip, versão 4 do Apple Silicon. Começou no iPad, né, o iPad Pro, depois ela vai entrar para os computadores ainda estão no chip M3, mas esse ano a gente vai ter a virada de chip para todos eles aí. Então é a terceira geração, a segunda geração de 3 nanômetros desse chip, então continua sendo 3 nanômetros, mas ele é mais compacto, ele tem mais núcleos, né? Tem um Display Engine, que é uma parte do processador específica para o display, para poder tratar da parte de imagem, que eu achei muito interessante. 4 núcleos de performance e 6 núcleos de eficiência, nas versões, obviamente, mais potentes, tá? Então aí está aí o iPad Pro novo, muito legal, ó, até 2 TB de armazenamento, chip M4, com o LiDAR, né, aquele scanner 3D para você utilizar aí a realidade aumentada. Não tem mais a câmera wide, é só uma câmera agora, então em termos de fotografia deu uma piorada, mas a câmera continua sendo muito boa. As pessoas não fotografam tanto com o iPad assim, então a Apple resolveu tirar e colocar ali um sensor de iluminação melhor para poder fazer ali aquelas digitalizações de texto. Então aí o iPad Pro. A vantagem do iPad Pro é que você vai poder utilizar agora ele com outros acessórios, né, que a Apple lançou. Mas antes, vamos falar aqui dos tamanhos, né? Então 256 até 2 TB de armazenamento, é para quem realmente trabalha muito com o iPad, precisa de muita performance, senão o iPad Air, o iPad normal já resolve também o seu problema. E ele começa a partir de $999 para o 11 polegadas e $1,299 para o de 13 polegadas, tá? A Apple aproveitou para lançar novidades ali com o Final Cut e o Logic Pro, são os programas de produtividade na parte de vídeo e na parte de áudio, o que eu achei muito legal. O Final Cut Camera, você pode utilizar até 4 câmeras simultâneas e ir mexendo nessas câmeras com o seu próprio iPad. Então você tem 4 iPhones espalhados fazendo takes em posições diferentes e você pode controlar essas 4 câmeras no iPad ao mesmo tempo e ir trocando as câmeras para poder fazer a edição ali em real time. Muito legal, realmente um absurdo você conseguir fazer isso com um iPad, né? É algo assim fora do comum. A parte de Logic também, do áudio, quem já mexe com Logic sabe que a gente tem aqui os bateristas, eles chamam de, como é que eles chamam? Deixa eu ver se eu lembro aqui, Live Sessions, né? Os Live Sessions, que é muito legal, não são loopzinhos já gravados, né? São realmente sensações da bateria para cada peça que você pode ir trocando, o tipo de bateria, o tipo de baterista, a pegada que ele tem, se é mais forte, se é mais leve, se é mais complexo, se é mais simples, né? Então é muito legal e a Apple está expandindo esse tipo de recurso de live sessions para outros instrumentos como metais, guitarra, baixo, etc. Então daqui a pouco não vai mais precisar de músico para poder fazer música. Com o seu iPad, com o Logic, você consegue fazer tudo de uma maneira muito profissional, com uma qualidade sonora absurda. Eu uso pra caramba isso, realmente é muito legal. A Apple aproveitou para lançar um teclado novo para o iPad, né? Então com um trackpad renovado, muito parecido com o que a gente tem, né, no computador, então o feeling vai ser o mesmo. As teclas também novas, com uma tecnologia nova de tesoura, acho que de 1 milímetro se eu não me engano, então com uma viagem mais gostosa, e também as teclas de função bem parecidas com o que a gente tem no computador. Então é o teclado, basicamente a cópia do teclado que você tem no computador, agora para o iPad de forma igual.
A desvantagem é que para você poder utilizar esse teclado, você tem que comprar o iPad Pro. O iPad Pro, ele só funciona com esse teclado, não funciona com o teclado antigo. Então, se você tem um teclado antigo e quer atualizar o teu iPad, vai ter que gastar uma grana a mais para comprar o teclado novo. A caneta também, a Apple lançou o Apple Pencil novo, né, com gestos novos, então você tem agora pressão, você pode girar a caneta e ele muda a posição. Sabe aquele marca-texto que a ponta é meio retangular? Então se você faz um traço com ela horizontal, o traço fica bem fininho. Se você gira a caneta, você tem o traço mais largo, né, porque você girou a ponta. Então a Apple faz isso sem precisar ter outra ponta, né? Então você gira a caneta e ele entende como se a ponta fosse realmente retangular. Muito legal também, vai ajudar pra caramba para quem desenha, para quem pinta, utilizando esses recursos. Então uma caneta nova, que também só funciona nos equipamentos novos, tá? Os iPads antigos não funcionam com essa caneta nova, e essa caneta nova e o iPad novo não funciona com a caneta antiga. Então se você tem uma caneta antiga e vai comprar um iPad novo, você vai ser obrigado a comprar uma caneta nova. Apple sendo Apple, né? Grande vantagem da caneta nova, agora ela tem o localizador. Então se você perder a caneta, você vai lá no Find My, né, e vai nos devices e você vai poder encontrar a sua caneta. Graças a Deus, ainda bem que chegou esse recurso, porque muita gente perdia a caneta e ficava que nem louco procurando e não tinha esse recurso, mas agora já tem, tá? Então ali, ó, Double Tap, Squeeze, o Find My, o Barrel Roll para você rotacionar, o Hover, né, o Hover Pencil para você poder também chegar perto e ele já ativar algumas funções. Então é uma caneta muito legal. Uma forma de carregamento diferente, de emparelhamento diferente na lateral do iPad, você encosta e ele faz esse carregamento, e é por conta disso que as canetas antigas não vão funcionar no iPad novo. Infelizmente, a gente paga esse preço por essa tecnologia nova, vai ter que trocar a caneta também, se você quiser. Legal? Então foram essas as novidades que nós tivemos ali com a relação ao iPad, caneta, teclado novos, e o iPad antigo baixou o preço para R$349, então quem quiser um iPad mais baratinho, pode comprar o iPad normal, que também é um excelente equipamento, vai funcionar super bem e com um preço mais barato. Legal, pessoal? Então aqui a gente encerra o nosso Dr. Apple News com esse resumão do que foi anunciado pela Apple e das notícias dessa semana. A gente se vê na semana que vem. Um grande abraço para todos. Acesse o site drapple.com.br, lá você encontra os cursos completos para se matricular e também os meus contatos para um suporte, uma consulta, uma aula VIP. É só entrar em contato e a gente agenda um horário para resolver seus problemas com qualquer produto da Apple, ok? Um grande abraço para todos, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!